Vamos fazer uma oração então, para a gente começar? Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de estudarmos a tua palavra. Eu peço ao Senhor que nos batize com teu Santo Espírito, abra a nossa mente, o nosso coração, dá entendimento, Pai, e que pelo poder do teu Espírito o que estudamos venha e fixe a nossa memória, principalmente, Pai. Dá-nos habilidade para compartilhar a informação com outras pessoas, leva-nos a um encontro dessas pessoas que estão clamando em conhecer a verdade. Usa-nos como instrumentos em tuas mãos, porque tudo mostra que está se aproximando o fim, Pai. Enquanto temos tempo, Pai, usa-nos na pregação do Evangelho, Senhor. Enquanto temos liberdade, usa-nos para anunciarmos a tua mensagem, Senhor. Conduza-nos com os teus santos anjos celestiais, Pai. Livra-nos de todo mal. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Bom, gente, vamos Amém, lá. amém. Então, Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua e povo. A gente vai ficar só nesse verso hoje, mas vamos apresentar o evangelho eterno que compreende o evangelho eterno, porque o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala no evangelho de Gálatas, aos Gálatas, ele fala assim: muito me admiro que de maneira rápida passaste para o outro evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Palavra muito forte aqui. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, dos versos 6 até o verso 9. Então, o evangelho eterno, gente, é um evangelho que foi estabelecido por Deus lá no conselho eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Único Deus. Esse evangelho, ele é imutável, porque ele é perfeito, assim como Deus é perfeito em seu plano da redenção. O evangelho eterno, você tem que ter consciência dele, porque é o objetivo, o objeto que nós devemos pregar para as pessoas, tá? O evangelho eterno. O evangelho será anunciado a todo mundo, testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus capítulo 24, verso 14. O objetivo da existência da nossa igreja é pregarmos o evangelho eterno de Jesus Cristo, o qual tem sido atacado desde que o mundo é mundo, né? Começou sendo atacado no Éden, e é para lá que a gente vai. Então vamos ver na perspectiva. Essa noite eu vou apresentar a vocês na perspectiva do Éden e de Gênesis antes do dilúvio. Este evangelho eterno. Então, para mostrar realmente que ele é eterno, esse é o objetivo dessa noite aqui. Mostrar que a mensagem, ela é a mesma desde o princípio. Não houve alteração, não houve acréscimo, não houve alianças da graça do Antigo Testamento, do Novo Testamento e tudo que esse pessoal fala por aí sobre essas modificações e atualizações de aliança, de pacto com Deus, né, de tempo da graça, tempo da lei. Nós vamos ver que o evangelho é eterno, porque a mensagem ela é eterna, assim como o originador que é eterno. A primeira mensagem do evangelho já se apresenta ali logo no verso 15 do capítulo 3, que narra a queda do casal edênico, Gênesis capítulo 3. Verso 15, que é a primeira promessa do Messias, e diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, essa frase está no verso 14, sendo introduzido, dizendo que é uma frase o qual Deus direciona a fala para a serpente, para o diabo. Dragão, antiga serpente, o diabo, Satanás. Então, lá no verso 14 diz: então o Senhor Deus disse à serpente. Aí no verso 15, ele fala: porém, inimizade entre ti. Então, aqui o ti é Satanás. Agora, essa inimizade
E aqui a parte do evangelho, tá? Qual que é o problema hoje? O problema hoje é que muitos não estão pregando o evangelho eterno, o evangelho como ele deve ser pregado. E esse é o grande problema aí, atual nosso. Dentro desse verso, a gente entende todo o embrião do evangelho, tá? Então vamos lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ok. Então, a primeira mensagem é: haverá uma inimizade entre Satanás e a mulher. Ok, como é que essa inimizade ela se desenvolve? Como é que essa inimizade se apresenta? Aí coloca aqui, entre a tua descendência e o seu descendente. Agora anote aqui, que é uma mensagem extremamente dura aqui, tá? A mensagem do evangelho, a palavra evangelium, né, é boa nova, boa notícia. Agora, a boa notícia ela se apresenta em um contexto de uma notícia péssima, de uma notícia terrível, por isso que é boa até, e muito boa. Então, a mensagem do evangelho completa, nós não podemos dourar a pílula, nós não podemos esconder parte da mensagem, tem que ser entregue a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Há uma inimizade entre Satanás e a mulher. Ok. Como é que essa inimizade se desenvolve? Entre a descendência de Satanás, e essa é a mensagem ruim, e o descendente da mulher. E aqui não tem margens para dúvida. No hebraico é muito claro. A inimizade, ela é especificamente com o descendente, ou seja, o Messias. É o Messias que possui inimizade para com a serpente. Agora, qual é a descendência da serpente? Quantos descendentes tinha na terra nessa época aí, na queda? Adão e Eva. Então, a mensagem do evangelho é uma mensagem dura, porém é uma mensagem que ela bate e assopra ao mesmo tempo. O Evangelho Eterno apresenta uma dura realidade. O ser humano, a partir de agora, ele segue feições satânicas, direcionamento satânico, personalidade satânica, natureza satânica. O que se prega hoje, somos todos filhos de Deus? Não, uma mentira. Nem todos são filhos de Deus. Somos, por natureza, todos filhos de Satanás, todos descendentes de Satanás. Aqui já é um choque radical, totalmente radical, com o que se apregou aí fora. Agora, cuidado como você vai pregar essa mensagem, tá? Porque até o apóstolo Paulo tomou cuidado para pregar isso lá em Efésios, aos Gálatas. Ele fala: antes nós éramos filhos da ira, agora nós não somos mais. Paulo não usa o termo direto satânico, nós não éramos filhos de Satanás, mas era o que ele queria dizer ali. Então você tem uma maneira de pregar, tem que se utilizar sim de eufemismo, tem que se utilizar de misericórdia e compaixão para com as pessoas, para você não espantar a pessoa quando você anuncia o evangelho. Mas a verdade é que, por natureza, o ser humano, ele mais se aproxima totalmente, na verdade, a natureza do ser humano, ela se aproxima à natureza de Satanás. E essa é o princípio da pregação do evangelho eterno, ou seja, em outras palavras, as pessoas precisam tomar consciência da pecaminosidade delas. Daí a minha crítica dos movimentos dos perfeccionistas, porque o movimento perfeccionista, ele conduz a mente das pessoas a um estado de perfeição onde a Bíblia não apregou esse estado de perfeição. Porque, por natureza, nós temos amizade com Satanás e inimizade contra Deus. Porque Paulo deixou claro que a carne milita contra o espírito. Então, a inimizade que o pecado trouxe entre nós e Deus é inerente à nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza draconiana, do dragão. E aí Deus ele intervém ali no Éden falando assim, ó, vou colocar uma inimizade entre ti e a mulher, mas essa inimizade ela vai surgir através do advento e baseado na promessa do Messias, do descendente dessa mulher. O descendente dessa mulher vai ter uma inimizade inata entre você, dragão, serpente e ele. E aí o que vai acontecer? Essa inimizade vai ter por consequência, este te ferirá a cabeça
mas tu vai ferir o calcanhar dele. Ou seja, vai envolver a morte de ambos. Cuidado que as pessoas ao ler esse verso, a ferida na cabeça, ela é muito mais séria, mortal do que a ferida no calcanhar. No hebraico não tem essa ideia, tá? No hebraico, Satanás vai ser totalmente derrotado, mas ao custo de uma morte real do Messias. A morte de Jesus não foi fictícia. A morte de Jesus, ele recebeu a morte na cruz do Calvário, a condenação eterna, a mesma condenação que Satanás vai receber depois do milênio, a mesma condenação que todos os ímpios receberão depois do milênio, é a condenação que Jesus Cristo recebeu na cruz do Calvário. Então aqui não tem uma diferença, tá? A morte que Cristo, a morte substitutiva que o Messias recebeu na cruz do Calvário é a mesma morte que Satanás, os demônios e os ímpios receberão lá, que é a morte eterna, o aniquilamento eterno. Então, Deus veio resolver um problema muito mais sério do que a morte de cemitério. Adão e Eva não tinham essa noção. E muitos hoje não têm essa noção. Porque hoje as pessoas pensam no nível da morte, essa morte que é um sono, que é o dormir temporário ali no cemitério. Jesus recebeu a condenação eterna, por isso que ele é o primogênito dos mortos, ele é o primogênito da ressurreição, as primícias da ressurreição é ele. E não vai haver outro que desceu a um nível que ele desceu. Não há outro que recebeu o que ele recebeu na cruz do Calvário e que agora, pelo poder, e por isso que só poderia ser ele, então o evangelho é Cristo. Não tinha como ser anjo, tá? Não tinha como ser um substituto, um ser humano, um outro. Tinha que ser aquele que possui vida em si mesmo, é aquele que deveria receber a condenação da morte eterna, e ele dá a vida eterna e a recebe de volta. Então, é ele para resolver a verdadeira questão. Evangelho eterno envolve a consciência da natureza do pecado. Evangelho eterno envolve a consciência da dimensão, ainda que a gente não tenha uma dimensão perfeita, mas a consciência da dimensão da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a consciência que sim, há uma descendência que possui uma inimizade, mas não inata, mas por aceitar a mensagem da salvação, que é a mulher. A mulher, aqui, que é a simbologia da igreja, do povo de Deus, que passa então agora a gerar filhos e filhos e filhos e filhos, mas fiados, seguros na promessa que veria o Messias, como veio o Messias. E esse Messias é o que existe uma inimizade inata entre ele e Satanás. Então, é consciência do Salvador e só Jesus Cristo, não há outro no céu, na terra, debaixo da terra, não tem outro nome, não tem outro intercessor, não tem um substitutivo, nenhum sistema. Na verdade, o sistema do anticristo, que depois a gente vai ver isso aí, o sistema do anticristo ele vai justamente trabalhar contra o evangelho eterno, substituindo essa mensagem eterna e tirando ela, deslocando ela e apresentando em paralelo um outro evangelho, um outro Salvador, um outro método, uma outra consciência, amenizando e enfraquecendo toda a mensagem. Então, a consciência da natureza pecaminosa, a consciência de um único Salvador, Jesus, ou Cristo, Jesus Cristo, a consciência que sim, há povo de Deus, filho de Deus, mas há filhos também do maligno, e o mundo se polariza a isso. Então, este é o grande conflito, né? Gênesis 3:15. E aí vai entrar alguns ingredientes, como é que esse processo se dá. Uma vez que o evangelho é apresentado, consciência do pecado, consciência da necessidade do Salvador, Jesus Cristo, e consciência de fazer parte, de ser filho de Deus agora, por adoção, não por natureza, mas por adoção. E aí então envolve, agora Gênesis ele vai começar a trabalhar, o evangelho vai começar a se desenrolar a partir do embrião de Gênesis 3:15. Então, o que que a gente vê em Gênesis capítulo 4? Eu não vou ficar lendo todos os textos aqui, mas é mais para você entender como que se desenrola agora esse evangelho eterno. Gênesis capítulo 4 vai aparecer então agora que o conflito
ele se dá justamente na questão da adoração, que é um dos temas que a gente vai trabalhar, tá? Então eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque a gente vai falar sobre a questão da adoração no nosso quinto encontro, adoração a Deus. Veja que Adão e Eva, quando eles falam adquirir um varão com o auxílio do Senhor, já começa o problema aqui que quando ela usa nesse termo no hebraico, adquirir um varão com o auxílio do Senhor, ela fala, na verdade, adquirir o Messias com o auxílio do Senhor. Então, veja, o processo da ideia de substituição do Messias, do trabalho do anticristo, já começa a se apresentar de maneira alegórica, de maneira histórica aqui, já com a pessoa de Caim, onde ele vai estabelecer uma falsa adoração não estabelecida por Deus e quer que Deus aceite essa adoração. Volto a dizer, não vou me aprofundar nisso aqui, porque senão a gente adianta o assunto. Então, no capítulo 4, mostra que o eixo agora é a adoração, o eixo central, quem você adora e como você adora. No capítulo 5 de Gênesis, vai falar da geração de Adão até Noé. E a ênfase aqui é na realidade da morte. Então, e morreu, verso 8, verso 10, final, e morreu, verso 14, e morreu, final do 14, verso 17, e morreu, e assim vai. Há uma interrupção aqui, quando Enoque é arrebatado por Deus, e Enoque ele é arrebatado no ano da morte de Adão. Eu acho isso aqui muito bonito, aqui já começa o evangelho sendo pregado. Enoque ele é arrebatado no ano da morte de Adão. Veja, é a graça de Deus manifestada, é a promessa de vida eterna. Imagina o luto daquelas pessoas em enterrar o patriarca, como é que estava a cabeça das pessoas, a desesperança, e aí então Deus arrebata Enoque nesse contexto, mostrando que o evangelho eterno vem para resolver o problema da morte. É o problema da morte. O evangelho ele não é para cura, o evangelho não é para prosperidade. Veja que eu já estou aí mostrando a vocês como é que Satanás foi trabalhando ao longo do tempo e distorcendo o evangelho eterno, né? Porque nós temos os evangelhos aí fora sendo pregados. Então nós temos o evangelho das obras, o evangelho dos sacramentos, onde as pessoas, né? Aí você pega, por exemplo, o mundo pagão, o mundo espiritualista, onde as pessoas fazem aquelas oferendas, seja de qualquer maneira, né? Seja em várias religiões, aí eu não vou ficar entrando em detalhes disso aí, mas religiões que são baseadas em ministrar, seja através do sacerdote, seja através da própria pessoa, ministrar ações para que ganhe a divindade, ganhe o favor da divindade. Isso é um evangelho espúrio, é um evangelho que não é o evangelho eterno. Aí você vai para o mundo islâmico, tem essa base também, essa base de penitências, de orações, de obras, em resumo, que despreza. E por que da onde que nasce isso aí? Isso aí nasce por conta da falta de entendimento da natureza pecaminosa. Porque uma pessoa que toma consciência da natureza pecaminosa, ela entende que todas as obras que ela apresenta são trapos de imundícia, como diz lá Isaías. Todas as vossas obras são trapos de imundícia, diz o Senhor. Então, isso é um problema nosso, intrínseco à nossa natureza, porque a gente acha que a gente tem alguma contribuição a dar para o Evangelho. A gente acha que tem alguma contribuição a dar para o plano da redenção. E a única contribuição que você pode dar é o conhecimento, o reconhecimento que você é um ser pecador, que você não vai conseguir, que não adianta você se enclausurar, não adianta você fazer jejuns, orações, que não é isso que você não é desse princípio que você vai ganhar o favor de Deus. Na verdade, Deus amou o mundo desde o início, do momento que ele desceu para conversar com o casal edênico, uma vez que eles possuíam natureza satânica, agora, do momento que ele vem conversar, já manifesta-se a graça dele. Já é a boa nova. A boa nova é que Deus desceu do céu para conversar com uma geração que virou as costas para ele, para uma geração que virou as costas a ele e se aliou ao inimigo. Então, no capítulo 5 apresenta as consequências do pecado, que é a morte, em última instância, a interrupção da morte através do arrebatamento de Enoque, mostrando que Deus é fiel à sua aliança e à sua promessa
e que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu lá no Éden. E aí no capítulo 6, então, se desenrola a multiplicação total da iniquidade. E aqui eu quero ler Gênesis capítulo 6, dos versos 1 até o verso 3, que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então note que aqui, o que aconteceu lá em Gênesis 3:15, que não detalhou, aqui em Gênesis 6, dos versos 1 a 3, agora começa a ficar um pouco mais claro por conta do desenvolvimento da própria história humana. Aqui mostra de maneira clara tudo aquilo que eu falei em Gênesis 3:15, e aqui eu vou acabar sendo até bem repetitivo. Porque é isso aí, o evangelho não é novidade. Se eu expliquei tudo Gênesis 3:15 aqui, daqui para frente agora vai acabar virando repetição, não tem novidade nenhuma. Então veja, tem os filhos de Deus que não são nefilins, não são anjos como as pessoas apregoam por aí, não tem nada a ver com isso aí. Então os filhos de Deus são o quê? Os descendentes da mulher, que são aqueles que são fiéis, de onde o Messias viria, que ainda não veio. O Messias não surgiu ainda. Então, os filhos de Deus são esses, que são os fiéis, aqueles que decidiram, a partir de Sete, ele vai gerar, está no final do capítulo 4, a Sete nasceu também um filho, qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. A gente nunca deve isolar um texto bíblico do contexto dele, nunca. Essas ideias de Nefilim, por exemplo, elas só surgem porque as pessoas pegaram esse verso, filhos de Deus, filhas dos homens, tal, e eles isolaram esse texto e como se não tivesse texto antes, e nem depois, né? Então veja, a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. É uma introdução aqui para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, então, passa a ser retratado na genealogia dos filhos desde Adão até Noé, que é o capítulo 5, que é a continuidade aqui dos filhos de Deus, que vai culminar no quê? Vai culminar numa perversão dos filhos de Deus que passam a se misturar com as filhas da terra, mistura descendência. Olha, não é à toa que o evangelho está sendo diluído hoje. O evangelho vem sendo diluído o quê? Dentro de várias correntes filosóficas espíritas, várias escolas, que é justamente o pecado. Justamente esse é o pecado que vai pervertendo a verdade, diluindo a verdade, deixa de ser evangelho eterno e passa a ser o evangelho segundo o que nem Paulo disse. Me admira demais que vocês, de maneira tão rápida, passaram do evangelho que eu preguei para outro evangelho. Então, é exatamente isso aí que vai acontecendo na história e vai se repetindo. Jesus já avisou que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Então, multiplica-se os homens na terra, nasceram filhas, lhes nasceram filhas. Veja que o verso 1 já contesta, já destrói a ideia de Nefilim, tá? Lhes nasceram filhas, vem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Vontade humana em contrapartida à vontade de Deus. Desejos humanos em contrapartida ao desejo de Deus. Natureza humana, satânica, entra em contrafação à natureza divina. E aí, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Então, o que já se apresentou em Gênesis 5 sobre a realidade da morte, agora Deus estabelece um tempo definitivo para essa geração do mal. Pecado, justiça divina e juízo. Você vê que aparecem esses ingredientes, aparece essa introdução dessas ideias: pecado, justiça e juízo de Deus. E aparece agora a palavra Espírito, e é exatamente a função do Espírito Santo é essa, segundo o próprio Senhor Jesus nos ensinou, através do Evangelho de João. Eis que vou ao Pai, e de lá enviarei um outro Consolador semelhante a mim. Ele trará noção do pecado, da justiça
e do juízo. Então, o evangelho eterno é a consciência da necessidade de um Salvador, porque eu sou um pecador, onde a partir desse momento que eu tomo consciência e aceito essa mensagem de salvação, eu passo a ser adotado como filho de Deus. Adotado é a palavra importante aí. Não sou filho de Deus por natureza, mas sou por adoção. E aí, então, a morte ainda é uma realidade entre os filhos de Deus. A morte é uma realidade, nós dormimos, mas a morte não tem uma última palavra, porque Enoque foi arrebatado. Então, há a promessa de ressurreição. O juízo de Deus é certo, como o dilúvio aconteceu. A justiça de Deus é manifestada no meio do pecado. Daí se manifesta então a graça, que é no verso 8 do próprio capítulo 6. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E aí aparece então essa palavra, Noé andava com Deus, que é uma réplica de Enoque, foi por isso que ele foi arrebatado, porque Enoque andou com Deus. E aí esse andar com Deus é uma repetição que vai acontecer agora ao longo de toda a Bíblia. Quem são os 144 mil? Por exemplo, Apocalipse 14. Bonito, né, lá? Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Ou seja, os 144 mil andam com Deus. Não se contaminaram com mulheres. Qual que foi o problema dos antediluvianos aqui? Eles se contaminaram com as filhas da terra. Não se achou mácula na sua boca, não achou mentira na sua boca. Então prega-se o evangelho eterno. Percebe que o evangelho eterno é aquilo que acompanha a pessoa. É a pessoa aceitar todo esse plano da salvação, todo esse plano da redenção estabelecido por Deus. É viver sob o direcionamento do Espírito Santo em novidade de vida, onde a natureza pecaminosa ela não passa mais dominar, mas o Espírito de Deus habitando em nós passa a dominar essa natureza pecaminosa, essa natureza satânica. Logo passamos a ser filhos de Deus por adoção. E ele muda essa natureza. Então, qual que é, trazendo para os nossos dias, né? Verdade presente. Teologia da prosperidade. Um evangelho espúrio, onde mostra que você tem direito a ser próspero, porque Deus olha você e você passa a adorar a Deus e você vai receber prosperidade baseado nesse evangelho. Um outro evangelho, isso não tem nada a ver. Teologia do encontro, que é essa questão do emocionalismo. Daí surgem as escolas. Teologia do encontro é um nome mais moderno. Teologia do encontro vai se desenrolar na Kierkegaard lá mais no passado, né? Que vai falar sobre o que importa não é o que a Bíblia diz, mas o que você entende da Bíblia, né? Ele começou essas aberrações lá. Aí depois vai ter Schleiermacher, que ele dá mais ênfase à emoção do que à razão. Da escola de Schleiermacher estoura um século depois o movimento pentecostal, que é onde se dá a ênfase muito na emoção, batismo do Espírito Santo através de línguas. Tem o evangelho da cura, restauração, começa lá com vida nova, né? E vem os neopentecostais que eles fazem um suprassumo de tudo isso aí. Isso falando do pentecostalismo, né? O catolicismo ele continua ainda fixo na teologia dele e no evangelho das obras. Evangelho dos Sacramentos, assim como os islâmicos. E os islâmicos possuem pentecostalismo também, e espiritismo dentro deles. Aí vai se diluindo e se diversificando que não dá nem para estudar isso aí. Seria muita pretensão minha querer analisar tudo isso aí, tá? A questão aqui é falar do Evangelho Eterno. A questão aqui é de centrar no que é verdade, no que é a verdade, tá? Não era intenção de Moisés apresentar essa diferenciação. Ferir cabeça e ferir calcanhar não importa, porque o ferimento, a palavra é a mesma. A palavra no hebraico não diferencia a palavra em si ferir. E o local indifere, porque a palavra ela é pesada. É uma derrota definitiva para a serpente, é um golpe mortal na serpente, definitivo, mas foi um golpe também mortal. Ali a ênfase é ao custo, o custo da redenção. A ênfase dada no texto é o custo da redenção e não o ferimento em si. Veja, o pecado é muito sério, mas muito sério, ao ponto de envolver a morte do eterno, do Criador.
Eu imagino que quando Moisés, a ele foi revelado isso por inspiração, e ele escrever isso é muito difícil dele compreender um negócio desse. Se é que ele chegou a todo esse pensamento, entendeu? Então, é essa a ideia, tá? A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela foi tão absoluta quanto a morte de Satanás e o reino dele. A diferença é que Satanás é criatura. Ele recebe uma ferida mortal definitiva e ele não tem poder para voltar a ter um outro reino, voltar a ter os enganos dele, a morte dele, a derrota dele é total. Diferentemente, por isso que só podia ser o Criador, o próprio Satanás ele não tem poder para voltar. Agora, por isso que não podia ser anjo, não podia ser um outro ser humano, tinha que ser o próprio Senhor Deus, porque ele também recebeu uma morte definitiva, derradeira, só que ele, por ser Deus, ele volta. Coisa que Satanás não pode fazer, porque ele não é Deus. Então, essa é a beleza do Evangelho. Essa é a realidade do Evangelho. Você entender isso aí é você entender a natureza pecaminosa, a natureza do pecado, as consequências do pecado, o porquê que tinha que ser Deus. Não tem como ser nós. Então, cai por terra todas as ideias de sacramento, de obras, de coisas que eu faço para trabalhar a minha salvação, cai por terra tudo isso aí. Depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro da mensagem, porque é só Ele. O Evangelho eterno é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser a mensagem, tá? Consciência da natureza pecaminosa, como eu disse, do grande conflito. Vai envolver a adoração, a gente vai comentar. A morte, a realidade dela. Pecado, justiça e juízo, que tem a graça onde o Espírito Santo opera essa redenção. A mensagem do Evangelho eterno, repetindo aí, é quando você conversa com uma pessoa, o Evangelho eterno sendo pregado a cada tribo, povo, língua e nação. Então envolve a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Envolve a pregação do Evangelho, envolve você passar a mensagem desagradável para a pessoa que ela é pecadora, tá? Porque a maioria das pessoas, eles têm um conceito, infelizmente, perpetuado por esses outros evangelhos, por essas outras filosofias, que, olha, eu não faço nada de errado. Eu trabalho, eu cuido da minha casa, eu nunca matei, nunca roubei, sabe? Esse tipo de pensamento é um pensamento que permeia a cabeça de quase todas as pessoas, inclusive dentro da nossa igreja, viu? Até hoje. Muitos ainda que não entenderam o evangelho. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo vai trabalhar isso aí profundamente no livro de Romanos, principalmente capítulo 1, 2 e 3, onde ele vai falar da natureza pecaminosa e natureza satânica. E aí, a partir do capítulo 4 do livro de Romanos, ele vai mostrando a restauração, como é que ela é possível. Capítulo 5 culmina com o substitutivo, que é Cristo. No capítulo 6 ainda ele vai dar mais uma pauladinha lá. No capítulo 7 ele vai falar que é só possível pelo Espírito Santo. Capítulo 8 o clímax de tudo, que é uma obra do Eterno, através da pessoa do Espírito Santo, graças ao sacrifício do Messias. E aí, do capítulo 9 em diante, ele vai falar até de um processo de santificação, de um processo que acontece depois de você ser adotado por Deus, depois de você receber o Evangelho eterno, depois que o Espírito começa a efetuar o querer e o efetuar segundo a boa vontade dele, operar o querer e o efetuar segundo a vontade dele, é que aí então a gente passa a ser aí filhos de Deus manifestando a glória dele na terra, tá? Que é uma mudança de natureza. Então o Evangelho eterno compreende tudo isso aí, tem que ser pregado, tudo para as pessoas, não dá para ser em parte. Tome cuidado, tá? Quando as pessoas olham, todo mundo é filho de Deus, Jesus te ama, tal, sabe? Não pregue um evangelho pela metade. Não, você rebaixa o sacrifício de Cristo, você rebaixa a pessoa de Jesus Cristo e você é um anátema. Isso aí é uma blasfêmia, tá? Contra Deus. Ok, gente? Como se originou essa questão de antiga e nova aliança?
uma vez que só existe um evangelho e um único plano de salvação. Sim, por causa que na questão da nova aliança é um desconhecimento que as pessoas possuem da palavra que Jesus usou ali na Santa Ceia, eis o sangue da nova e eterna aliança derramado por vós. Só que quando Jesus usa o termo nova ali no grego, Jesus não. O autor bíblico tomou esse cuidado sob inspiração do Espírito Santo. O autor bíblico ele tinha duas possibilidades ali de apresentar a palavra novo. Novo no sentido de nunca ter existido, ou um novo no sentido de ser renovado, algo que já existia, tá? E Jesus, e o autor todos os autores do Evangelho usam o segundo sentido. Um novo na verdade, que está sendo renovado, porque as pessoas quebram. Então, a nova aliança, gente, ó, Deus fez aliança com Noé. O que que aconteceu logo depois de Noé? Veio a Torre de Babel, certo? Quebrou. Ele vai fazer uma nova aliança com Abraão, mas a nova no sentido porque ele está pegando uma nova geração e está dando um reinício novamente de algo que já foi estabelecido lá. Então não é novo do sentido que nunca existiu. Aí Abraão vai se multiplicando, tal, não sei o quê, vem Isaac, vem Jacó. Jacó começa a acontecer a história, né? Infelizmente lá começa a acontecer as divisões, tal, lá no... E aí o povo é escravo, ele leva lá para o Sinai e ele vai fazer uma aliança com aquelas pessoas lá, uma nova aliança, que nova? Ele vai renovar a aliança dele com aquela geração. E aí não dura 40 dias. 40 dias o povo já estava adorando o bezerro de ouro lá. Quebra-se as pedras, ele volta lá pro monte, ó, vou te dar nova pedras com a mesma lei. Veja, esse eu acho que é o exemplo maior ali dentro da Bíblia para você entender essa questão de nova aliança, tá? Olha, eu vou te dar novas pedras escritas, mesma lei, está novo. Nessa questão das alianças, logicamente que quando vai se apresentando essa nova aliança, vai se tornando-se um pouco mais complexo o modo como ela existe. Por exemplo, depois da adoração ao bezerro de ouro, surgiu o levirato, os sacerdotes. E nem era para ter sacerdotes. Se você ler com atenção ali, Êxodo, a partir do capítulo 20, Deus não estava estabelecendo um sacerdócio ali. O sacerdócio é por consequência da adoração do bezerro de ouro, tá? Mas continua sendo a mesma aliança. E aí então vai se degringolar lá na frente, que era para ser uma nação de sacerdotes dirigida por Deus, governada por Deus. Aí o povo pede rei. Deus faz então uma nova aliança, onde aparece o rei Davi e os seus descendentes até o Messias. Qual que é a questão de Jesus Cristo? Por que que é nova no sentido de renovar? Porque Jesus Cristo ele é sumo sacerdote sem ser da tribo de Levi e ele é filho de Davi. Ele une o que foi separado lá atrás. O Messias profeticamente ia fazer isso, o renovo da raiz de Davi e teria o sacerdócio sobre si. Essa é a nova aliança, que se você for ver, é a mesma aliança lá, só que sem divisão, simplificada, voltando à origem que Deus estabeleceu como propósito original, sem separação entre reis e sacerdotes, porque Jesus é filho de Davi e ele é o sumo sacerdote. É isso aí. A descrição do Evangelho Eterno tem a ver com uma linhagem que culmina a vinda do Messias, mas também tem a ver com a sua própria linhagem, da qual todos aqueles que aceitam sua oferta em nosso lugar, somos refeitos à sua imagem e semelhança. Basicamente, Veloso, é isso aí mesmo. Não é um melhoramento da nossa natureza. Deus não quer nos melhorar. Deus precisa e pode, só Ele pode, por ser Criador, nos recriar a imagem e semelhança dele que foi perdida por causa do pecado. Em última análise, é isso aí. A gente vai ter entendimento do nível que o pecado fez conosco nos 1000 anos, viu? Vai levar 1000 anos, viu, gente? Vocês fazerem uma ideia aí como o negócio é duro, viu?
Vai levar 1000 anos até ser feito um novo céu e uma nova terra, só depois do milênio, viu? A separação do trigo e do joio, quem faz são os anjos, segundo a parábola, então não cabe a nós. Ela vai acontecer, como tem acontecido, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma leitura do livro O Desejado de Todas as Nações, que é o capítulo 3, está dentro do capítulo 3. Então, duas coisas que a gente precisa ter em mente. Olha só essa citação. Fora da nação judaica, houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade e foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Olha que coisa interessante isso aqui. Espírito aqui está na letra maiúscula, tá? Um após outro, quais estrelas num céu enegrecido, haviam se erguido esses mestres, suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Então, veja, Deus ele sempre está trabalhando, tá? Mesmo que a gente olhe um mundo totalmente pervertido, e acabado lá, Deus trabalha com pessoas lá também, tá? Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura relativas ao Messias do que os mestres em Israel. Então veja só, Deus, ele trabalha em um escopo muito mais amplo do que a gente pode determinar, tá? Agora, com relação a essa natureza pecaminosa, vai ser como nos dias do dilúvio e também quando Jesus veio à Terra, né? Então ela vai descrevendo aqui, ó. Por suas falsidades tornara os homens atrevidos no pecado. Então, olha o que ela está falando aqui, ó. Por causa da diluição do evangelho, porque eles começaram a diluir a mensagem bíblica, os homens passaram a ser cada vez mais atrevidos no pecado. Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus. Aqui está falando de Satanás, tá? Porque ele vai motivando todos esses movimentos e vai diluindo a verdade, misturando a verdade com erro e tal. Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Logicamente que não deu certo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ela vai desenvolvendo ainda a ideia, falando assim, ó, contemplando e adorando suas próprias concepções. E esse é o tempo que a gente vive novamente, está se replicando agora. Então, contemplando e adorando suas próprias concepções, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se mais e mais corrupto. Então, qual que é o problema hoje? O problema hoje é que o povo vai para a internet e cada um começa a se contentar com as suas próprias fábulas, agradando, né? Tá lá em 1 Timóteo isso aí, capítulo 4, né? Que no tempo do fim surgirão homens que não suportarão a sã doutrina. Então eles vão agora se nutrir com as suas próprias fábulas, com as suas próprias filosofias, com as suas próprias ideias, que são os outros evangelhos, né? E aí eles vão se tornando cada vez mais e mais corruptos. O mesmo se deu com Israel. O princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras, tá vendo aí, ó? O princípio desse movimento aí de obras, de sacramentos, dessas coisas aí, o princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras e que está na base de toda religião pagã, tornara-se também o princípio da religião judaica. Implantara-o Satanás. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. Então, o que está acontecendo é isso aí. As pessoas se acham boas, tá? Elas não enxergam a natureza pecaminosa delas, elas pensam que elas são boas, que elas não fazem nada de errado, que basta, que elas não possuem, né, nada de erro nelas, não, que elas é só ela procurar ser uma boa pessoa, em constante evolução, vou para academia, cuido da minha alimentação, não faço nada de errado, pago meus impostos, cuido da minha família, vou para o meu trabalho, vou fazer um curso, uma faculdade, tal. E aí as pessoas não percebem que se elas se mantiverem nesse ritmo de pensamento, no fundo, vai ser derrubado toda a barreira contra o pecado. E quanto menos ela percebe, ela vai se afundando. Até o ponto, roubavam a Deus de sua glória, prejudicavam o mundo por uma falsificação do evangelho.
Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumentos de Satanás para sua própria destruição. E aí, ó, veja só sinal o tempo que nós estamos vivendo aqui, ó. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O corpo de criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Isso aqui é uma descrição do que acontecia quando Jesus ali veio no primeiro século ali. E o que você acha que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo com o mundo hoje? Exatamente isso aqui, tá? Aí a marca da besta, o selo, né, da besta, você percebe que é muito mais profundo. Isso aqui que eu li, gente, é um resumo de você entender o que que é a marca da besta, tá? Tanto é que a mensagem que a gente vai entrar nela sobre caiu a grande Babilônia, tem a ver com isso aqui, tá? Vou ler de novo. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens, o corpo de criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos, veja que é bem físico o negócio, tá? Mundo real, mundo palpável, tá? Os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. E é isso que vai acontecer. Infelizmente é o que tem acontecido. O trigo, então, vai se separando do joio. Então, a transformação do caráter é necessário, santidade é necessário, não é o tema de hoje, né? Mas santidade, transformação do caráter pela habitação, pela morada do Espírito Santo e uma recriação, como foi dito aí, a imagem de Deus novamente necessária. É isso aí, gente. Então, preguem o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação, sendo Jesus Cristo o centro e o único mediador. Ele é tudo em todos. Ele é o Salvador por causa da nossa natureza pecaminosa. Então a pessoa tem que entender que ela é pecadora. Deus abençoe e Deus guarde vocês. A nossa missão é pregar o evangelho eterno a todo povo, tribo, língua e nação, conscientizando as pessoas do pecado, mas também apresentando a graça e a salvação por meio de Jesus Cristo. E é isso que as pessoas precisam entender, que elas são pecadoras. Beleza, gente? Mas que Deus abençoe e guarde vocês.